Insights, o podcast do Bradesco. O que a gente percebe é, toda vez que alguma região do mundo, algum centro financeiro importante, tem qualquer movimento de turbulência, seja econômica, seja política, seja qualquer tipo de ruído, o dinheiro sai de lá e vai para Luxemburgo. E depois não sai mais. A gente viu isso acontecendo no Brexit, a gente viu isso acontecendo mesmo dentro da Europa, quando teve outras chacoalhadas políticas. Os fundos alternativos têm ganhado cada vez mais relevância na carteira dos investidores, né? E os investidores têm buscado cada vez mais diversificação. E esse tipo de fundos tem uma correlação mais baixa com os mercados tradicionais, de renda fixa, de renda variável. E isso ajuda a reduzir a volatilidade e, no longo prazo, acaba melhorando a relação risco-retorno dos portfólios. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Poliana Simas e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje nós vamos fazer uma viagem a um país da Europa que se consolida cada vez mais como um dos principais centros financeiros globais, com uma presença muito relevante nos mercados de private banking, corporate banking, fundos de investimentos e fintechs. Para falar sobre essa diversidade de oportunidades oferecidas por Luxemburgo, no Insights de hoje vamos conversar com Alexandre Gartner, CEO do Bradesco Europa. Gartner, seja bem-vindo ao Insights. Super obrigado, Poli. Um prazer enorme estar aqui com você e com a Vanessa hoje. Fantástico. Nós também temos aqui conosco a Head de Investment Solutions do Bradesco Global Private Bank na Europa, Vanessa Leone. Tudo bem, Vanessa? Oi, Poli, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo com você e com o Gartner. Vai ser uma delícia. Perfeito. Então, a gente vai começar, entendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre o Luxemburgo, que é um país que a gente chama carinhosamente de Lux. E Lux tem um dos maiores PIBs per capita do mundo, né, Gartner? Então, se você puder contar pra gente, como que esse país tão pequeno abriga sedes europeias de grandes empresas de tecnologia, concentra alguns dos principais players do mercado financeiro global, como que esse país conseguiu essa relevância econômica e o que explica esse sucesso, essa estratégia do país Luxemburgo? Pois é, Paulo, é uma coisa muito, muito bacana a história, Como sempre, é uma combinação de diversos fatores, Mas eu vou citar aqui, acho que os três que eu acho principais nessa trajetória. Primeiro é estabilidade, a segunda coisa é regulação e a terceira, uma diversidade enorme de pessoas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas, de fato, a combinação disso aqui foi o que foi capaz de fazer Luxemburgo atrair os principais bancos do mundo, diversos gestores de recurso, e tanto fintechs como big techs. Hoje, Luxemburgo claramente é uma referência no mundo dentro do mercado financeiro. Perfeito. E nesse contexto de mercado financeiro, Gartner, o Bradesco Europa, o Banco Bradesco Europa, já existe há mais de 20 anos. Conta pra gente como foi essa história, essa evolução, essa presença do Bradesco lá. Bom, já te conto isso aqui. Se você me permitir, vou voltar um pouquinho do tema anterior e vou te falar um pouquinho das razões também pelas quais a gente está lá. E depois a gente fala da nossa história. Eu comentei sobre estabilidade. Esse é um país onde, independente de quem está no governo, os planos estruturais do país em relação ao desenvolvimento de economia, desenvolvimento de mercados, eles seguem acontecendo. É um processo contínuo de melhoria. Um país super organizado, um dos poucos do mundo que tem o risco de crédito AAA, e um país com dívida PIB de 25%. Incrível, super, super organizado. Fantástico. Do lado de regulação, ponto super importante para a gente que está em banco, é um país que tem uma capacidade enorme de produzir leis, incentivar inovação e garantir estabilidade e segurança jurídica. Então, mais um ponto que levou a gente a olhar Luxemburgo como uma praça. E, por fim, um centro financeiro absolutamente global. A diversidade de pessoas é um fator, eu diria, único de Luxemburgo. A população hoje tem mais ou menos 47% das pessoas são estrangeiros, vindos de mais de 170 países. Então você consegue montar equipes e times que entendem as diversas regiões do mundo, que entendem os países, que falam todas as línguas. Então essa é a fortaleza que a gente vê lá. Como é que a gente está lá com o Bradesco? A história do Bradesco começou com a aquisição aqui no Brasil, do Banco Mercantil, que tinha um banco em Luxemburgo. Então a gente comprou um ativo no Brasil e levou de presente um banco lá em Luxemburgo. Depois o Banespa, quando foi privatizado,
né, o novo comprador colocou à venda a subsidiária que eles tinham lá em Luxemburgo e a gente também comprou isso aqui. Então, a nossa história lá está fazendo 25 anos. Né? A licença que a gente tem hoje, que a gente opera, é desde 1981. Nossa, Né? O que a gente faz lá? A gente está alinhado com as principais vocações do mercado de lá. Então, a gente tem uma operação de private banking super robusta, que vem crescendo muito forte. A gente tem uma operação importante do lado de corporate, atendendo basicamente multinacionais, que tem relevância, que tem algum tipo de conexão e presença aqui no Brasil. E um business de tesouraria que vende produtos, que vende serviços, mas que principalmente conecta a gente com todos os mercados do mundo. Ásia, Europa, Estados Unidos, de ponta a ponta. Então, acho que tem muita coisa bacana acontecendo. E fazendo o último parênteses aqui, uma conexão incrível e inesperada de Luxemburgo com o Brasil. Né? A gente teve 2 ondas muito importantes de imigração de Luxemburgo para cá, lá nos anos de 1800, os Estados do Sul, e depois, quase um século depois, focado em mineração lá em Minas Gerais. Então, existem hoje mais ou menos 50 mil pessoas no Brasil que são descendentes de luxemburgueses. E a maioria não deve fazer a menor ideia, né? Não deve imaginar desse legado, né? Pensando genealógico. Sabe que é muito curioso que muita dessas pessoas acham ou achavam que eram de origem alemã e não luxemburguesa. O que aconteceu foi que Luxemburgo, num certo momento, começou a abrir a capacidade das pessoas que eram descendentes de luxemburgueses pedir cidadania, pedir para serem luxemburgueses. E, de fato, isso explodiu essa consciência e hoje, desses 50 mil, quase 30 mil já pediram o passaporte luxemburguês. Nossa, que incrível. E eu acho que muita gente, depois que assistir esse episódio, vai ficar com essa curiosidade, né? De saber se de fato tem ou não algum ancestral luxemburguês. E são tantos aspectos, né, incríveis que vocês destacaram aqui, Gartner, e eu queria até te perguntar, Vanessa, quando a gente olha para Luxemburgo, né, e compara com outros centros financeiros europeus, como, por exemplo, Frankfurt, Paris, qual que é o diferencial estratégico de Luxemburgo, né? Por que Lux? Essa é uma ótima pergunta, Poli. E realmente, Paris e Frankfurt são grandes centros financeiros, muito importantes, mas eles são muito focados nos seus mercados domésticos. E Luxemburgo, como o Gartner falou, realmente é um hub internacional muito mais voltado para os mercados globais. E acho que o ponto, né, de Luxemburgo ser tão multicultural permite que a gente tenha de verdade equipes multiculturais, com essa cabeça de negócios internacionais, negócios globais. E acho que aqui tem um outro ponto muito relevante, que é o nosso regulador, né, que é reconhecido por todo o mercado pela consistência e eficiência, pela rapidez, né? E apesar da gente ter uma regulação super exigente, isso cria um ambiente super seguro e de muita eficiência. Perfeito, Vanessa. E Gartner, como que o mercado de private banking em Luxemburgo evoluiu, né, ao longo dos últimos anos e como que se consolidou ao longo desse tempo, não só para os investidores internacionais, como no próprio posicionamento estratégico ali na Europa? Por assim, os últimos anos de Luxemburgo foram espetaculares, né? Luxemburgo vem rapidamente se consolidando como um centro financeiro de referência ao redor do mundo. Para te dar alguns números, nos últimos 5 anos, o mercado de private banking cresceu 60% em Luxemburgo. A gente está encostando em 5 trilhões de reais sob gestão lá. E não é só private, né? Se a gente olhar o mercado como um todo, a mesma toada acontece hoje em fundos de investimento, mercado muito maior, fundos estão encostando em 50 trilhões de reais. Nossa. Né? Então, é uma referência super importante. Por que isso? Eu acho que a primeira palavra-chave é segurança. Né? E o que a gente percebe é, toda vez que alguma região do mundo, algum centro financeiro importante, tem qualquer movimento de turbulência, seja econômica, seja política, seja qualquer tipo de ruído, o dinheiro sai de lá e vai para Luxemburgo. E depois não sai mais. Né? A gente viu isso acontecendo no Brexit, a gente viu isso acontecendo mesmo dentro da Europa, quando teve outras chacoalhadas políticas, e mesmo em outras regiões do mundo, né, onde o dinheiro vai buscar alguma alternativa de se alocar, e Luxemburgo é quem está aqui no spotlight para ser o destino. Né? O que a gente vê aqui é a posição de Luxemburgo. Eu acho que a gente tem uma posição de liderança em 3 fatores que são cruciais no mercado de private. O primeiro deles, transparência fiscal. Então a regulação é super forte, a barra é alta,
Mas isso traz para o investidor a segurança de que ele está numa praça financeira onde ninguém tem suspeita da qualidade e da origem do dinheiro. Né? Segundo fator, a proteção que o investidor tem do ponto de vista de regulação. Né? Então, os bancos, de fato, lá trabalham como um assessor financeiro do cliente em prol do cliente. Né? E a mesma coisa acontece com transparência de custos. O cliente sabe exatamente o que ele está pagando. Né? Então, quando a gente faz um paralelo disso aqui com o Brasil, a gente está vendo esse movimento começar no Brasil. Agora, os primeiros passos sendo dados. Luxemburgo é uma referência nisso e é uma referência há muito tempo. Né? O que a gente pode testemunhar é a relevância que isso aqui tem e como o mercado conseguiu crescer apoiado nisso. Então, acho que o Brasil claramente está na direção certa e a gente tem falado muito com os colegas aqui do Brasil de como foi a experiência lá e o que pode ser aproveitado aqui. Fantástico, virou um benchmark global, né, de melhores práticas na proteção ao investidor, em critérios de transparência, né? De fato, são aspectos muito positivos e que bom que a gente está no caminho de importar, né, isso e conseguir trazer aqui um outro nível de proteção para os investidores, como já é algo praticado lá em Lux há tanto tempo, né? Eu acho que sim, de novo, uma história de sucesso. Acho que o Brasil tem tudo a ganhar se a gente for no mesmo caminho. Eu acho que tem evidências aqui de que esse é a direção correta. Perfeito. E essa relevância a gente sente em relação à presença das assets lá em Luxemburgo, né, Vanessa? Então, as principais assets do mundo têm presença lá em Luxemburgo, se não todas, né, a grande maioria delas. Comenta pra gente um pouco sobre isso. Comenta quais são os aspectos que fazem com que essas gestoras, né, escolham Luxemburgo ali como um pilar estratégico do ponto de vista geográfico. Verdade, Poli. Esse mercado de assets, de fundos, é um dos mercados mais importantes de Luxemburgo também. O Gartner falou, né? O Luxemburgo, hoje a gente tem mais de 7 trilhões de euros em ativos sob gestão. E isso faz com que Luxemburgo seja o segundo maior centro de fundos de investimentos do mundo. Mas acho que mais do que o volume, né, o importante é a característica desses fundos. Então, hoje, Luxemburgo é o maior centro de fundos cross-border do mundo. E por quê? Né? Porque os fundos já são estruturados pensando nessa distribuição internacional. E acho que isso responde a sua pergunta do porquê que as assets estão lá. Para você ter uma ideia, hoje, 98 das 100 maiores assets do mundo estão em Luxemburgo e utilizam veículos de Luxemburgo para os seus fundos. Perfeito. E essa temática de fundos, né, tem um ponto que é bem relevante e que a gente adoraria que você explicasse, Vanessa, para os nossos ouvintes, é sobre a diretiva UCITS. E como que Luxemburgo foi pioneiro na implementação disso lá em 1988. A nossa Constituição Federal é de 1988. Em 1988, o Lux já era, né, pioneiro em iniciativas que trazem tanta relevância e tanta proteção nesse mercado. Então, conta pra gente como que isso funciona e quais são os aspectos positivos dessa diretiva. Claro, UCITS, essa é uma sigla que tem aparecido muito aqui no Brasil também, né? Então, se eu pudesse explicar de uma maneira simplificada o que é essa diretiva, na verdade, essa diretiva foi criada, é um conjunto de regras, né? Essas regras foram criadas para proteger o investidor de fundos de investimento. E essa diretiva traz regras muito claras de transparência, diversificação e liquidez. Né? Então, no final das contas, quando a gente fala de um fundo UCITS, isso acabou virando um selo de qualidade. Então, ser um fundo UCITS significa que você tem uma regulação muito estabelecida, transparência e liquidez. E isso é bom para todo mundo, para os investidores e também para os reguladores. E esse é um ponto que foi muito importante para Luxemburgo, porque enquanto as outras regiões ainda estavam tentando entender essas regras, Luxemburgo saiu na frente e já começou a lançar fundos dentro dessa nova diretiva, e isso fez muita diferença mesmo. E acho que aqui tem um ponto, uma curiosidade, talvez as pessoas não saibam, mas quem investe no Brasil, aqui em fundos brasileiros, que investem em estratégias internacionais, com uma grande probabilidade, esses fundos estão investindo também direta ou indiretamente em veículos UCITS. Então, realmente, isso quer dizer um símbolo de segurança e de qualidade.
Perfeito, então consolidou de maneira, né, muito forte esse pioneirismo de Luxemburgo, sempre com o pilar da segurança, né, e da transparência. Então é muito bonito ver como que as coisas se comunicam com esse pilar sempre no centro, trazendo a certeza da estabilidade, da proteção para o investidor. É verdade. Isso é fantástico. E a gente tem também um outro tema que é bastante relevante, que é o papel de Luxemburgo no crescimento dos fundos alternativos, né? Então, quando a gente pensa em private equity, venture capital, conta pra gente um pouco como que Lux está hoje em relação a esses tipos de estruturas. Acho que essa é uma pergunta perfeita, Poli, porque toda vez que a gente fala de Luxemburgo, as pessoas acabam pensando nos UCITS, né, nos fundos mútuos, nos fundos líquidos. E a verdade é que Luxemburgo tem ganhado muito espaço nesse tipo de veículo, nos veículos alternativos. Por quê? Porque a gente também tem muitas estruturas flexíveis e muito rápidas de serem lançadas. Então, você acaba juntando tudo isso e facilita muito você ter essas estruturas em Luxemburgo. E acho que tem um outro fator, a gente tem um ecossistema em Luxemburgo muito especializado nesse tipo de estrutura, então isso facilita muito essa estruturação. Super interessante, Vanessa. E qual que é a importância, né, da utilização desses instrumentos alternativos para a diversificação dos portfólios globais? Os fundos alternativos têm ganhado cada vez mais relevância na carteira dos investidores, né? E os investidores têm buscado cada vez mais diversificação. E esse tipo de fundos tem uma correlação mais baixa com os mercados tradicionais, de renda fixa, de renda variável. E isso ajuda a reduzir a volatilidade e, no longo prazo, acaba melhorando a relação risco-retorno dos portfólios. E falando em diversificação, em boas práticas, né, em conceitos que podem ser importados, tem também instrumentos, né, produtos de investimento que podem ser potencializados aqui no Brasil. E um exemplo disso são os ETFs, né, que aqui no Brasil ainda não alcançaram todo o potencial que a gente percebe que pode ser alcançado em termos de utilização disso como estratégia na diversificação dos portfólios, mas em Luxemburgo isso já é algo muito forte, né, muito presente, muito relevante. Gartner, se você puder comentar um pouco como que funciona o mercado de ETFs em Luxemburgo, como que o país se posiciona em relação a isso? Então, assim, Poli, primeiro é um fato, o mercado de ETF está muito desenvolvido na parte internacional. A gente sempre olha para os ETFs como uma pecinha dentro de uma engrenagem, né? Ele serve para fazer alguma coisa específica dentro de um conjunto maior. Então, ele é uma parte importante da construção de portfólios, né? Ele traz uma capacidade grande de diversificação e ele traz uma capacidade importante de você administrar o custo total da sua carteira. Tá? Então ele tem relevância, ele é importante e a gente usa, né? O que a gente sempre diz, as pessoas precisam entender para que ele serve e, em geral, os ETFs servem para você tomar uma posição numa classe de ativo ou num mercado específico, mas eles não são um substituto para fundos, como muita gente pensa, né? Os fundos têm um objetivo diferente, ele tem uma gestão muito mais ativa, ele alcança outros tipos de resultados. Então, o mais importante aqui é entender como a combinação das duas coisas funciona a favor do seu portfólio, né? E esse sempre é a filosofia que a gente tem. Então, tem situações em que você vai buscar exposição a um mercado de nicho, alguma coisa mais específica, às vezes ativos que têm pouca liquidez, e o ETF é um veículo importante para te dar essa segurança, para te dar esse acesso, ou até para aumentar a liquidez da sua carteira. Até ativos digitais, né? Até coisas que são, talvez, mercados menos regulados, mais difíceis de acessar. Então, é um papel importante, né? Os ETFs começavam no mundo que a gente chama de ETFs passivos, né? Hoje em dia, a gente já evoluiu para ETFs ativos. Luxemburgo tem sido super agressivo nisso, porque a regulação é muito parecida com a regulação de fundos. Então, Luxemburgo está aproveitando todo esse push que já havia dentro de fundos para trazer isso dentro dos ETFs também. Perfeito. E a gente percebe o pioneirismo de Luxemburgo em diversas frentes. E tem algo muito legal, que é uma curiosidade sobre o país, que Luxemburgo criou, gente, a primeira bolsa verde do mundo. Então, Lux é uma referência em investimentos sustentáveis, globalmente falando. E eu queria que você comentasse um pouco, Gartner, qual que foi o impacto disso no fortalecimento do país, né, do papel do país, nessa pauta voltada para a sustentabilidade. Então, essa é uma pauta muito bacana, assim, eu sempre digo, quando a gente vai falar da Bolsa Verde de Luxemburgo, né, a gente chama de Luxembourg Green Exchange.
Isso aqui é um passo numa jornada de sustentabilidade do país, né? A gente falou um pouco no começo lá de planos estratégicos que vão seguindo ao longo dos anos. Esse é mais um exemplo. Essa bolsa não é um modismo, não é um negócio, legal, agora tem uma tendência disso, vamos fazer uma bolsa. Essa bolsa existe desde 2016, quando ninguém mal falava sobre esse assunto. Sim. Né? Resultado disso, processo consistente de gestão, de investimento, de exposição. Hoje, mais da metade de todos os instrumentos financeiros do mundo que são sustentáveis estão listados em Luxemburgo. Nossa. Então, a Bolsa é realmente um marco nesse caminho. Mas esse caminho vai em diversas frentes. Então, tem caminhos aqui sobre gestão energética, e a gente vê isso muito claramente em construção. Então, os padrões de engenharia, de reuso de água, de eficiência térmica, são super altos. A gente vê isso em mobilidade, né? Luxemburgo tem uma rede de transporte público desde 2020, 100% gratuita, em grande parte elétrica, justamente para incentivar você usar o transporte público em vez do transporte privado, né, individual, que obviamente é muito mais poluente do que seria, né, a realidade de hoje. Um monte de iniciativas em economia circular, em reciclagem. Se a gente podia passar aqui essa conversa toda falando só sobre isso. Tá? Mas acho que para mim, assim, primeiro uma iniciativa muito bacana, é muito legal para a gente viver lá num país que tem tanto cuidado em relação a esse tema, mas também mais um reflexo de como um país que se organiza, define prioridade e executa ao longo do tempo, consegue chegar lá. É incrível, isso é realmente percebido. Eu tive a oportunidade de visitar Luxemburgo algumas vezes e esse cuidado, né, essa vivência, esse olhar para a sustentabilidade é refletido em todo o comportamento social, né, na distribuição geográfica do país, em como que a sociedade conversa ali com aquele ambiente, e é de fato fascinante. E falando nessa questão da diversificação, né, a gente está num momento em que as pessoas têm refletido cada vez mais nas diversas variáveis que envolvem contextos políticos, econômicos, enfim, inúmeras mudanças sendo experimentadas. Qual que é a importância da diversificação olhando esse contexto, né? Se fora desse contexto já é importante diversificar, investir lá fora, quando a gente pensa em diversas variáveis que devem ser consideradas nesse cenário, qual que é a relevância disso, Vanessa? A gente vive num ambiente muito dinâmico, né? A gente tem novidade quase que todo dia. A gente viu uma discussão grande sobre diversificação de geografia e também de moeda forte, né? E quando a gente olha para Luxemburgo realmente tem essa vocação internacional, essa vocação de ser multimoedas. Então, para você ter uma ideia, em Luxemburgo você pode ter conta em qualquer moeda conversível. Você pode ter investimento em qualquer moeda conversível. Nossa. Você pode tomar crédito em diversas moedas. Então, isso faz com que a gente consiga atender o cliente na necessidade que ele tiver, né? E a gente falou aqui de vários instrumentos, né, de mercado e de maneiras de implementar os portfólios, e isso está no coração do que a gente faz em Luxemburgo, nessa parte do aconselhamento, né? Então a gente tem uma visão realmente global, verdadeiramente global, olhando para as diversas classes de ativos, para as diversas regiões, setores e também para as diversas moedas. Então a gente consegue ajudar os nossos clientes a construir portfólios super customizados e sempre respeitando o perfil de cada um e também atendendo às necessidades específicas de cada um. Que bacana. Esse ponto que você trouxe é uma curiosidade de muitos clientes, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, se eu tenho uma conta na Europa, eu só vou, uma conta em Luxemburgo, para os meus investimentos, eu vou estar exposto só ao euro, a minha conta vai ser toda em euro? Não. Né? Pelo contrário, vai poder acessar diversas moedas e não só num contexto de investimento, como também operações de crédito também em moedas distintas, né? Então isso é fantástico. Exato, é toda a flexibilidade para atender o que o cliente precisa. É incrível. Perfeito, nós estamos encerrando a nossa conversa aqui no Insights e nós temos a tradição de pedir aos nossos convidados uma dica cultural. Então, Gartner, conta pra gente qual que é a dica que você gostaria de dividir com a gente hoje. Olha, eu vou dividir com vocês um livro chamado Search Inside Yourself. Em português ele chama Busque Dentro de Você. É um livro escrito por um ex-engenheiro da Google.
que é um dos precursores desse movimento de mindfulness e de inteligência emocional. Nossa. Então eu gosto do livro porque ele é um pouco mais antigo, mas ele é um pouco mais raiz nessa discussão. E basicamente ele fala sobre como a gente treinar a nossa mente para a gente ser mais autoconsciente e mais presente no dia a dia, né? E no fim das contas esse é um processo da gente se tornar mais empático, da gente se conectar com as pessoas e uma forma da gente se transformar numa pessoa melhor e num gestor melhor. Então acho que é uma dica super bacana, leiam um livro, porque isso transforma a vida das pessoas. Nossa, eu adorei. Inclusive, eu já vou pôr até na minha lista de leituras. E você, Vanessa, qual que é a sua dica para nós? Eu vou recomendar também um livro que me ajudou muito quando eu cheguei em Luxemburgo, né? É um livro que se chama O Mapa Cultural, é da Erin Meyer, e é um livro que ela traz de uma maneira muito dinâmica e muito simplificada como que essas diferenças culturais acabam impactando a maneira como as pessoas se comunicam, como as pessoas trabalham em conjunto, como elas tomam decisões. E a gente, né, Lagartner, a gente está todo dia convivendo com pessoas de diversas culturas, de diversos países, então acho que isso ajuda muito a gente a entender essa diversidade e me ajudou muito, então acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente teve aqui sobre Luxemburgo. E é um enriquecimento fantástico do ponto de vista humano vivenciar essa multiplicidade, né, de culturas, de formas de pensar, de idiomas, enfim. Que bacana, obrigada por compartilhar com a gente. Muito bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Alexandre Gartner, CEO do Bradesco Europa. Gartner, muito obrigada. Obrigado a você, Poli, foi uma delícia estar aqui com você hoje. Obrigada, Gartner. E também agradeço a você, Vanessa Leone, Head of Investment Solutions do Bradesco Global Private Bank na Europa. Muito obrigada. Obrigada, Poli. Obrigada, Gartner. E a gente espera você lá em Luxemburgo para um papo. Quem sabe a gente faz um Insights lá em Luxemburgo também. Com certeza. Muito obrigada. Você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio e vídeo. Você pode conferir nossos conteúdos também no YouTube do Bradesco e do Bradesco Global Private Bank. Obrigada. Até logo.